Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tava sentindo que eu devia falar hoje, foi difícil intuir o tema. E eu tava relutante, confesso, para falar sobre esse assunto, porque sempre que eu vou falar sobre um tabu no YouTube, eu sei que tem chance de pessoas com diferentes níveis de consciência verem o vídeo. Então, em geral, quando eu vou falar de temas mais profundos, mais polêmicos, eu prefiro escrever posts na minha página. Porque eu sei que as pessoas que estão lá, as 42 mil pessoas que curtiram a página, em geral, são pessoas que tendem a acompanhar mais o meu trabalho, que conhecem o contexto, que não vão pegar esse vídeo fora de um contexto e analisar o meu trabalho fora desse contexto maior. Então, por isso que eu fico um pouco mais relutante de abordar assuntos mais tabu aqui, porque eu sei que pode chegar muito paraquedista aqui, que não conhece o trabalho, a proposta, enfim. Então, se é a primeira vez que você está me vendo, eu recomendo veementemente que você assista outros vídeos primeiro, que você conheça melhor o meu trabalho, para que você possa entendê-lo à luz de uma visão mais profunda, tá? Vocês sabem que eu tenho uma visão espiritualista, né, gente? E também sou formada em psicologia e tenho contatos espirituais, não atuo como psicólogo, atuo como terapeuta holística já há muito tempo, mas tenho essa base da formação psicológica e tenho também contato com vários mentores, com pessoas que canalizam mentores e faço consultas com esses mentores, né? Leio muito Osho também há muitos anos. E aí eu estudo já há algum tempo sobre terapia corporal, sobre sexualidade, que é um assunto que me interessa bastante porque a base da nossa natureza é a sexualidade, né, gente? Então eu gosto muito do que o Osho fala sobre esse tema, inclusive tem um livro dele que eu recomendo para quem se interessar, que chama Do Sexo ao Samadhi, se não me engano é esse o nome do livro, e tem outro que chama Tantra. Eu também recomendo que vocês leiam, porque a abordagem dele sobre sexualidade é muito bonita, é muito profunda. Tem também os vídeos do Gayarsa no canal do Ali Cravo, que tem... Ele filmou o Gayarsa, acho que vai de sexo 1 até o número 14 ou 15, alguma coisa assim. São vários vídeos de 10 minutos que eu recomendo que vocês assistam, para que vocês entendam o que eu vou falar à luz de um contexto maior, né? Tem os vídeos do Ali também, um vídeo que chama Libido Solta e outro que chama Corpo Travado é Corpo Invadido. São vídeos muito bons que abordam a sexualidade por uma perspectiva mais profunda. O fato é que quando a gente vai aprender sobre sexualidade, nós, mulheres, a gente aprende muito em revistinha, né? Aquelas revistinhas que ensina uma sexualidade muito engessada em padrões, fala, você tem que ter tantos orgasmos por dia, por semana, para você ser alguém interessante, né? A mulher tem que fazer tal e tal coisa para agradar o homem, porque o homem gosta disso, uma série de regrinhas, de protocolos, de engessamentos. Muitos homens, a maioria dos homens, aliás, aprendem sobre sexualidade vendo filme pornográfico, que é todo aquele ritual, é sempre a mesma coisa. Pode ver 50 filmes, é sempre a mesma coisa. São raros diretores que têm um pouco mais de criatividade para sair daquele clichê. Então as pessoas já vão aprendendo sexualidade de um jeito meio torto, né? Totalmente engessado, padronizado. Então muitas vezes a pessoa leva aqueles conceitos e aquelas crenças para a cama, porque foi isso que ela aprendeu socialmente. E o que eu aprendi, principalmente estudando Reich, fazendo curso de terapia corporal e ouvindo Gayarsa falar também, é que é muito importante que cada um de nós descubra o seu próprio jeito de viver a sexualidade, né? E como é que a gente faz isso, gente? Primeira coisa é começar a meditar, é olhar para dentro, é perceber qual é o nosso gosto, o que a gente tem vontade de fazer. A principal coisa, gente, é a gente escutar a nossa natureza, é a gente não ficar com conceito social, é tirar o cabeção, no caso, né, com perdão do trocadilho, mas no caso esse aqui, o outro você deixa, por favor. Mas esse aqui você tira do caminho, porque atrapalha. Quando você entra com esse cabeção aqui, você entra com religião, com conceitos, com preconceitos,
E aí você leva pra cama a sua mãe, seu pai, sua tia, a sociedade, começa a ouvir vozes e você não consegue se entregar porque você fica no cabeção, nos conceitos, nos engessamentos sociais. Tem muita gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi essa pergunta, fala assim: Gisela, você acha errado eu fazer tal e tal coisa na cama? Você sente que isso pode atrair energia ruim? Eu falo assim: olha, se você não está constrangendo ninguém, se você é maior de idade, não está constrangendo, não está manipulando, não está enganando, não está torturando pessoas contra a vontade da pessoa, não é errado. Se é de comum acordo entre as pessoas que estão vivendo aquela situação, se as pessoas estão conscientes do que elas estão fazendo, não tem errado. Tem o que cada um gosta, a preferência, como cada um vive o seu prazer. Tem pessoas, gente, que estão num nível de repressão tão grande que muitas vezes elas precisam passar por experiências sexuais que aos olhos de quem não vive aquilo são estranhas, mas que para a pessoa poder liberar a libido dela aquilo é necessário. Para ela, aquela experiência é importante, porque é só vivendo aquilo que ela vai conseguir se reprimir. Então, quem somos nós para julgar se isso atrai energia boa, se não atrai? O importante é a pessoa viver aquela experiência com consciência, com percepção. Porque o que acontece com muita frequência no meio esquizotérico, não só no meio esquizotérico, mas também em muitas religiões, é que as pessoas ficam querendo ditar o que é certo, o que é errado, querendo colocar regrinhas, né? E muitos de nós, a gente acaba absorvendo essas crenças do social e leva essas crenças num momento que a gente deveria se derreter, se entregar, se soltar, se livrar de preconceitos, de crenças pré-fabricadas. E a gente já vai com esse cabeção aqui, né, cheio desses conceitos. E aí, na hora que a gente deveria se entregar e ter lá um momento de intimidade real com o parceiro, você já fica assim, né? Mulher principalmente, né? Ah, não vou fazer essa pose, porque se eu fizer essa pose vai aparecer a minha celulite. E aí vai que o cara brocha, né? Vai que eu faço essa cara e ele não gosta, não... Gente, se o homem reparar nisso, ele não gosta de você. Porque se o cara tá com você, ele tá com você, ele não vai ficar focado em forma do corpo, nisso e aquilo, porque naquele momento o que cola ali é a energia, né? É o yin-yu, como fala o Gaspareto, é essa troca. Então, a pessoa já fica querendo, ela enche aquele momento de conceitos, então ela não consegue se soltar, não consegue se entregar, porque a cabeça dela é rígida. E isso também acontece com muita frequência no meio esquizotérico. Eu vejo as pessoas falando muito sobre isso e me perguntam também sobre isso. As pessoas falam: ah, Gisela, eu escuto muito falar que quando você tem relação sexual com alguém, você pega a energia da pessoa fica em você. Então é melhor enquanto eu não achar uma pessoa incrível e maravilhosa, eu não vou me entregar pra ninguém, porque eu não quero pegar energia ruim. Gente, esse é um ponto um pouco controverso, que cada pessoa tem ali o seu nível de consciência e o seu jeito de viver a sua sexualidade. Mas assim, gente, a maioria de nós, a gente não se iluminou ainda, né? A gente ainda tem uma sexualidade muito presa, muito reprimida. Então, quando a gente tenta viver a sexualidade de um Buda sem ser um Buda, a gente fica reprimido, porque a gente não viveu. Quando a gente não vive a coisa e a gente reprime antes de ter vivido, a gente vai colocando aquilo pro inconsciente. Então, você tá lá cheio de fantasias, de desejos, só que você vai fingindo que não é com você vai fazendo a egípcia. Que te ensinaram que é feio, que é sujo, que é errado, que é pecado, então você vai pondo aquilo debaixo do pano. E é claro que aquilo começa a crescer e começa a emergir a consciência. Então, se você não integra a consciência, aquele desejo, quando ele emerge na forma de perversão, de destruição, de raiva, né? Como falou ali, a libido presa gera raiva. Então, a minha sugestão muito amorosa pra você, mas de coração mesmo, e com muita compaixão, é que assim, você não precisa ficar esperando o Buda se manifestar na Terra, né? Ou uma pessoa perfeita, maravilhosa, sagrada se materializar na sua frente para você poder ter vida sexual por medo de pegar energia ruim. Porque libido presa gera muito mais energia ruim do que você ter um relacionamento sexual com uma pessoa que não é um Buda.
É claro que eu não tô falando pra você sair com qualquer estrupício que você vê na sua frente. É óbvio que eu não tô falando isso, gente. Eu não tô endossando promiscuidade aqui. Eu tô endossando sexualidade com consciência, com percepção. Mas vai fazer muito mais mal pra você ter uma sexualidade travada, presa, reprimida, do que você ter uma vivência sexual com consciência, com percepção, com uma pessoa com a qual você tenha algum afeto. A pessoa não precisa ser perfeita, né, para você ter uma vivência sexual, mas você precisa ter ali algum afeto por ela, claro, alguma afinidade, para que você possa ter essa troca. E aí, tendo essa troca, você consegue se desreprimir de uma série de padrões que você foi colocando na sua cabeça. Porque eu vejo muita... Gente, isso é muito comum. E assim, eu vejo amigas minhas, às vezes são pessoas super espiritualizadas, que têm muita consciência, que acompanham Gaia Arça, que leem Reich. Isso, até recentemente estava conversando com uma amiga minha e ela conhece Reich, adora Gaia Arça, estuda sobre sexualidade, e ela falou assim pra mim: ah, Gisela, já faz um bom tempo, já faz alguns anos que eu não tenho vida sexual, porque eu tô esperando, né, aparecer uma pessoa legal e não aparece e tal. E a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu perguntei pra ela: mas será, fulana, que não aparece mesmo? Ou será que talvez apareceu e você não viu que a pessoa era interessante? Ou será que isso não pode ser um mecanismo de auto-boicote do seu inconsciente para você não se entregar? É interessante você observar isso, porque essa pessoa que me falou isso, ela tava com raiva há muito tempo, com surtos de raiva. É uma pessoa que tem uma libido imensa, uma sexualidade imensa, é uma pessoa extremamente sensual, extremamente sexual, que estava ali há anos com a libido travada, porque ouviu gente falando que pega energia ruim. Então ela estava esperando, né, aparecer uma pessoa ali muito especial para ela ter uma troca. Só que ao mesmo tempo a libido dela estava presa, ela não estava destravando aquilo, ela estava com raiva, sabe, super com a autoestima baixa. Eu falei: olha, fulana, vamos botar essa pombagira pra rodar. Laroê! Porque, minha filha, né? Não é assim, não tô falando pra você pôr uma placa aqui, né? Quem vai querer, né? Não é isso que eu tô falando, né? Mas assim, né? Será que você não tá selecionando demais? Essa pombinha aí tá asfixiada, coitada. Vamos botar essa pombagira pra rodar. Vamos, né? Conhecer umas pessoinhas aí, né? Não tô falando de eu sair liberando geral, soltando a franga no mercado. Claro que não, né, gente? Eu não tô endossando o comportamento promíscuo aqui. Mas, às vezes, gente, isso não é incomum. Às vezes a gente cria esse sistema aí de auto-boicote e ninguém nunca é bom o suficiente para aparecer qualquer iluminado na sua frente que ainda não é bom o suficiente. Você vai achar que vai pegar energia ruim e você fica o tempo inteiro se travando, se reprimindo. Mas aí tem gente que fala: ah, então eu vou ter que usar alguém para liberar minha libido. Não, não tô falando isso, gente. Tô falando para você encontrar, ou para você se propor, ter essa postura interna e se propor a conhecer pessoas, pelo menos. Você não precisa ter uma vivência sexual, mas vai conhecer, se abre, se permite. Ela já falava: ah, não, mas não tem ninguém legal, os caras são muito medíocres, só fala abobrinha, não tem ninguém que nem eu, que eu posso conversar assuntos mais profundos. E eu falei assim pra ela: será que não tem mesmo? Ou será que é você que não quer enxergar? Será que você que não... Por que será que essa situação tá se repetindo na sua vida? O que será que a vida tá querendo te ensinar? Será que não existe aí um medo do ego de morrer? E é claro que eu falo isso, gente, sob intuição. É claro que cada caso é um caso, mas no caso dela, aquilo pegou fundo. Porque ela falou: nossa, Gisela, você tem toda a razão, caiu uma ficha aqui pra mim, porque eu achando que eu tava preservando a minha energia, eu tô bloqueando a minha energia, minha pombinha que tá presa, eu tô com essa energia travada, minha vida financeira tá travada, eu tô mal-humorada, eu tô com raiva do mundo. Então como é que se preservar assim pode estar me fazendo bem se eu tô com essa energia presa? Eu até recomendei que ela fosse no Centro Metamorfose, fazer uma terapia tântrica. Bom, eu sei que aí essa pessoa, enfim, ela encontrou alguém com quem ela tinha alguma afinidade e já não era uma pessoa com quem ela já teve uma relação no passado, enfim, marcaram um encontro. E aí esse encontro não deu certo e ela ficou muito frustrada. E ela me escreveu falando: ah, porque eu já tava me preparando pra conhecer, pra ficar com a pessoa de novo e tal, tava toda empolgada e tal, depois de tantos anos, e a pessoa me deu cano. Eu falei: olha, fulana, você percebeu que você tá querendo controlar o seu prazer?
que você não tá deixando ele fluir? Isso tudo, gente, eu nem sei de onde eu tirei, porque é sobre intuição, porque na hora que eu li ela me falando isso, eu nem captei que era isso, mas depois a intuição veio e falou, é isso, fale isso pra ela, né? Eu sinto que de alguma forma eu fui um canal pra conversar com os mentores dela. E eu falei pra ela, você percebeu que você tá querendo controlar o jeito como o seu prazer tá rolando? Você não tá deixando a coisa fluir. Você tá querendo... Você já ia encontrar com o cara já planejando como é que ia ser a lingerie que você ia usar, o que você ia falar pra ele, como é que ia ser, todas as posições que você ia fazer. Então quer dizer, você tá indo pra se soltar, pra, né, pra liberar, pra se entregar, e você tá controlando, você tá indo com essa cabeça aqui na frente e tá impedindo que a coisa flua. Ela falou, Gisela... Ela caíram assim milhões de fichas pra ela. Foi muito legal, foi uma conversa muito legal, porque ela percebeu que ela tava querendo controlar o prazer, e aí ela percebeu o quanto ela tava sendo controladora, e isso tava bloqueando um monte de outras coisas na vida dela. Porque a energia do chakra básico, gente, a energia da libido, ela é a energia básica da vida. Se essa energia, que é o que o Reich chama de orgônio, se essa energia não está fluindo na excelência, todos os centros energéticos da pessoa ficam bloqueados. Tanto que uma pessoa só pode se iluminar depois que essa energia começou a fluir na excelência no corpo dela. Se a pessoa vira celibatária, por exemplo, antes de ter vivido a sexualidade com consciência, ela tranca essa energia não rola. A energia precisa fluir no corpo, entende? É essa energia que dá vitalidade, que dá criatividade. Então, se a pessoa não aprende a usar essa energia com percepção, tudo na vida dela fica travado, porque a libido é a energia básica da vida. E é claro que a pessoa pode canalizar a libido de várias formas na vida dela, com trabalho, com criatividade, mas ela precisa aprender a ir pro corpo, porque é o corpo que traz a pessoa pro momento presente. Quando a gente tá no cabeção, na mente, na racionalização, no controle, a gente tá no ego, tá naquilo que a gente aprendeu com o social. Então é quando a gente tá achando que tudo é feio, tudo é sujo, tudo é pecado, vou pegar energia ruim, vou isso, vou aquilo. Gente, essa coisa de pegar energia ruim, a gente pega mesmo. Se você transa com alguém que tem uma energia densa, você pega energia ruim, mas isso não é essencial, isso é circunstancial. Isso não vai acabar com você, não vai destruir a sua essência. Eu não tô endossando que você faça isso, mas às vezes você faz por inconsciência, porque você não percebeu que o outro tem energia ruim. Às vezes o cara era um psicopata, ele te seduziu, você foi na conversa dele. Quem nunca? Bem-vindo ao clube! Gente, eu me relacionei durante uns 2 anos com um cara psicopático, com uma consciência reptiliana, e tô viva, né? Eu vou falar pra vocês, isso não me destruiu. Tanto que vocês veem hoje que eu sou uma pessoa que tem um pouco de consciência, foi um grande aprendizado pra mim. Não recomendo que você saia com um psicopata, mas foi uma experiência necessária pra eu me conhecer melhor. Eu atraí aquilo pra mim também por vários motivos. Eu contratei uma pessoa pra me rejeitar, porque eu tinha essas crenças na rejeição. Mas eu sobrevivi, né? Então, assim, por mais que ele tenha sugado a minha energia naquele momento, aquela foi uma experiência importante, foi uma mola propulsora para o desenvolvimento da minha consciência. Mas se eu tivesse ficado com medo daquela experiência, eu tivesse ficado me culpando, eu não teria vivido outras coisas melhores que eu pude viver depois, que me curaram daquela experiência. Então, gente, é importante que vocês saibam que ninguém pode tirar de você algo, ninguém destrói a sua essência. Tudo que uma pessoa pode abalar em você é periférico. Então, se você pega energia ruim de alguém, isso não é incurável. Isso você pode fazer uma oração para a pessoa, uma oração para você e conseguir, de alguma forma, amenizar isso, devolver para a pessoa o que é dela, resgatar o que é seu. Agora, o que eu acho que é complicado é a gente ficar criando um cinto de castidade psíquico e ficar entrando nesse mosteiro virtual que a gente cria, no qual a gente se torna celibatário pelo medo da energia ruim do outro, e a gente não vê que com isso a gente está gerando mais energia ruim ainda, com a libido travada, com medo do mundo, se escondendo. É que nem falo hoje, quando você abre a porta, o amigo pode entrar, mas o inimigo pode entrar. Você não sabe, a vida é um risco. E o legal da vida é justamente esse contato com o desconhecido. Não tem como você ter 100% de certeza que todo mundo é lindo, maravilhoso, tem uma energia incrível. Não tem como. Você pode confiar na sua intuição, no seu GPS interno, na sua percepção, mas ainda assim tem psicopatas que têm um poder de manipulação muito grande que podem conseguir te ludibriar.
E aí, você vai ficar com medo do mundo, se trancando em casa e não vai se relacionar com ninguém? Então tem que ter esse equilíbrio, essa percepção. Claro que você tem que meditar para perceber o grau de afinidade que você tem com cada pessoa, mas você tem que ter um pouco de abertura, de percepção, para você conseguir trocar, senão você fica fechado e nunca ninguém é bom o suficiente. Então eu via o que estava acontecendo com essa minha amiga e com tantas outras pessoas, gente, que são pessoas assim que têm uma sexualidade imensa, pessoas super sensuais que ficam, não vou fazer isso porque tem energia ruim, e a pessoa lá, né, com o fogo bombando. Querendo pôr a bomba gira pra rodar, mas não, porque sabe, e a pessoa vai se travando e vai deixando de viver experiências que poderiam ser incríveis pelo medo do outro, entende? Então, gente, o que eu tô dizendo aqui, eu quero que isso fique muito claro pra ninguém distorcer o que eu tô falando. Eu não tô endossando promiscuidade, eu tô endossando consciência, percepção, pra que você se conheça, para você saber como é a sua sexualidade e para você entender que muitas vezes algumas coisas têm que ser vividas para serem superadas. Não adianta você querer ser celibatário negando a sua sexualidade, porque aí você vai colocar as coisas debaixo do pano, você vai se reprimir e aí quando essa coisa emergir, a consciência vai emergir de uma forma muito intensa. Você vai ficar reativo, vai começar a xingar todo mundo no trânsito, vai querer guerrear com as pessoas. Essas pessoas mal-humoradas que estão por aí querendo brigar com todo mundo, que são pessoas que estão doentes, em geral, normalmente, na maioria dos casos, são pessoas que têm alguma questão com a libido tá presa, né? Tanto que isso é muito comum, né? Com um jogador de futebol, com pessoas que vão pra guerra, existe um comando ali dos seus líderes para que eles não tenham relação sexual antes daquilo, para eles poderem ir com sangue nos olhos, né? Porque se a pessoa teve um orgasmo no dia anterior, ela fica mais leve, né? Então ela não fica tão reativa, tão raivosa. Então por isso que se endossa esse comportamento de não transar antes de um jogo, por exemplo. Ou mesmo pessoas que vão pra guerra, né? Elas não podem ter relação sexual, ou pelo menos é indicado isso, para que elas possam ir com mais raiva. Tem até uma pesquisa que foi feita, acho que num centro de detenção masculino, que os homens, depois que começou a se permitir as visitas íntimas dos casais dentro daquele centro de detenção, a violência diminuiu muito. Gente, pessoas que estão transando não tem tempo de fazer guerra, né? A guerra vem da libido presa. Tanto que se vocês virem os bonobos, os macacos bonobos, eles não têm raiva, eles não são que nem os chimpanzés, porque eles estão sempre transando. Então estão sempre fazendo amor, né? Não tem porque ter raiva, estão sempre bem, feliz. Você pode perceber, quando você tem uma vivência sexual profunda, intensa, onde houve uma troca digna, saudável, você acorda bem no dia seguinte, feliz, né? Um olhinho leve. Você fala assim, nossa, todos os meus problemas foram resolvidos. Você acaba, beleza, tudo é lindo, alguém te xinga no trânsito, não tá nem aí. Você tá assim, pode falar, tudo bem, né? A melhor terapia que existe, né, gente? Vamos falar sério, não tem terapia melhor. Uma vivência sexual plena, intensa, com entrega. Aí você deve estar falando assim, Gisela, mas eu não tenho um parceiro, o que eu faço? Gente, primeiro você pode ir no Centro Metamorfose e outra opção é a masturbação, né, que feita com consciência, com percepção, pode ser algo extremamente saudável para você se conhecer, para você saber como que você tem prazer no seu corpo, para você entrar em contato com essa energia, deixá-la fluir. Porque a libido presa gera raiva, gera inveja, gera medo. Quanto mais você se aprofunda na sua sexualidade de uma forma consciente e amorosa, mais a sua criatividade flui, mais o seu amor flui, mais você se torna uma pessoa interessante pro mundo, melhor o mundo fica, né? Como fala o Ali, como é que é Ali? 2 felizes a mais, 2 chatos a menos? 2 felizes a mais, 2 chatos a menos. Então é isso aí, gente. Vamos conhecer o nosso corpo. Gente, eu falei pra caramba, nem sei quanto tempo deu esse vídeo, mas ficou super longo. Eu senti que tinha que ser assim, porque é um tema tabu, é um tema polêmico, então eu senti que eu tinha que me aprofundar mais. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.